E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo e hoje bem-vindos de volta ao Reino do Léo. E hoje nós vamos falar sobre Boku no Hero. Plus Ultra Midoriya! Boku no Hero Academia. Shoto! Né? Como começar a falar desse anime sem falar Midoriya Shounen Kumodo Star? Primeira coisa que a gente escuta. Desculpa, a primeira coisa que entra na memória da gente quando a gente começa a acompanhar o Boku no Hero é o All Might, né, cara? O All Might ele é um personagem muito icônico porque ele é meio que a idealização do herói. Ele não é necessariamente aquela visão da Marvel, do cara que se talha e tal. Você olha o All Might e você pensa que o cara sempre foi foda, sempre foi perfeito. O cara sempre tem um sorriso pra dar, ele sempre tem palavras de apoio, ele tá passando pelas adversidades, salvando as pessoas sempre com um sorriso no rosto, tanto que é isso que ele fala pro Midoriya. E ele acaba sendo reconhecido como o maior herói, não por causa do poder dele, que de fato ele é o... Não vou falar que ele é o mais forte, o cara tem super força, mas tem outros poderes até bem mais interessantes no universo, como ele chama de individualidades, né? No universo do Boku no Hero, mas pela atitude dele, sempre estar sorrindo, sempre ser aquele cara que salva o dia com um sorriso no rosto, ele acaba sendo mais marcante e é reconhecido como o herói número 1 do Japão. Só que eu não sei se é um erro de tradução, em alguns episódios eles falam que ele é o número 1 do mundo também. Fica um pouco confuso, mas já tá bom no cara ser o herói do Japão. Vamos falar sobre o primeiro episódio, que é realmente uma das coisas que resume bem toda a discussão sobre o Boku no Hero. Então tá, vamos falar do primeiro episódio. Primeiro episódio de Boku no Hero, nós somos apresentados a um universo diferente. Um universo onde todas as pessoas basicamente, ou pelo menos mais ou menos 80 a 90% da população, tem algum tipo de poder, né? Isso acabou se desenvolvendo de alguma forma misteriosa que não sei se explica. Eles falam que a primeira criança foi tipo nos anos... no universo deles, dos anos 70, uma coisa assim. Ela nasceu podendo emitir luz, né? Quando... já no nascimento ela emitia os raios de luz, e de lá pra cá começou a aparecer como uma espécie de evolução natural do ser humano. Aí você tinha das individualidades mais picas, né? Como a da própria All Might, que é uma força misturada com uma habilidade sensacional, que o cara praticamente consegue fazer tudo. Até habilidades inúteis como a da mãe do Midoriya, que ela consegue levitar pequenos objetos, uma coisa assim, né? Eu consigo levitar pequenos objetos a 25 centímetros das minhas mãos. Ou então o poder daquele carinha lá, o punheta, que fica jogando aquelas uvas da cabeça. Cara, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar. A gente refletir sobre. Como que o Mimeta passou no teste de avaliação da academia, cara? Sim, não faz sentido. Assim, até onde eu entendia, você tinha que matar robôs, mas eles não contavam como ajuda de suporte. O máximo que o Mimeta pode ter feito ali é ter jogado exato, pra ajudar alguém a fixar o robô, e o cara ia lá e matava. Então, assim, se o próprio Midoriya não só conseguiu dar um socão ali pra salvar a Gravity, fica meio complicado você pensar que um cara como o Midoriya, como aquela menina invisível, conseguiram de fato derrubar um robô ou outro e juntar ponto pra entrar. Às vezes eles estão no programa de cota, alguma coisa assim. A cota do Mineta é a cota da punheta, né? Porque, porra. Só tá lá pra isso. Nossa. Coitado do Mimeta. Realmente, cara. O Mimeta, eu acho que. Eu até entendo a necessidade dos animes em colocar sempre um personagem que é mais taradão pra refletir uma parte da sociedade japonesa que é muito fechada, então o cara que é um pouquinho menos fechado já é considerado um pervertido. Mas eu acho que ele não ajuda tanto no desenvolvimento da trama, porque um alívio cômico num universo meio sério daquele, em que
meio que os caras estão passando por perrengue a cada meio que 15 dias, não é algo tão interessante. Eu acho que sem o Mimeta, o Boku no Hero teria uma pegada um pouco mais séria, o que não seria ruim. Exatamente. Pra quem não sabe, a gente tá gravando os episódios no mesmo dia, então se você tá vendo aí num espaço muito curto de tempo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo pra ajudar o Léo. O canal dele tem que crescer, porque a maioria do pessoal que fala de anime, de mangá, de RPG é mais a galera de esquerda, e a gente sabe o que eles fazem com a distorção das histórias e valores pra fazer valer a narrativa deles. Então, no primeiro episódio tem algo muito curioso que eles já mostram a frustração do Midori em não ter poderes e como ele é inferiorizado pelas outras crianças, né? Principalmente pelo Bakugo, que é meio que um ex-amigo de infância dele, que ao ver que o Midoriya não despertou nenhuma individualidade, ele começa de fato a vê-lo como inferior. O Boku no Hero, se você for analisar um pouco, ele fala sobre a autoestima e sobre como é ruim na juventude você se adaptar a um grupo e tudo mais. E pelo Midori não ter poder, ele sempre era muito deslocado. E o que o cozinho explosivo fazia com ele? Bulinava o garoto, ficava enchendo o saco dele. Só que tem uma coisa que ele não conseguia entender do Midori. O Midori, ele sempre é do primeiro a ir pra salvar alguém, pra ajudar alguém. Sim. E acho que ainda nesse... Não, eu acho que no primeiro episódio mesmo isso aparece, porque ele conhece o All Might no primeiro episódio. E o All Might decide treinar ele quando ele vê que o Bakugou decide dar uma de heróizinho, quer se meter lá contra uns vilões. Ele não conseguia entender a relação de coragem. Tanto que, se eu não me engano, quando o Bakugo ele acaba tendo um intérprete numa prova com o All Might, o All Might consegue mostrar a diferença da atitude de herói e de simplesmente você ser forte, né? O cara que ele tem atitude de herói, ele provavelmente não vai ser o cara mais forte a tomar atitude para salvar alguém, mas ele vai ser o cara que vai agir da forma mais verdadeira possível e vai dar uma chance maior porque ele não tá prezando pela segurança dele, ele tá prezando por fazer bem aos outros. Aí no primeiro episódio você acaba vendo... Desculpa, pode falar, João. Sim, ele tenta salvar e mesmo sem individualidade, o Midoriya foi lá salvar ele. Aí o All Might vai lá, salva e diz: garoto, com essa individualidade? Eu disse: eu não tenho, eu nasci sem. Isso talvez deixe o All Might um pouco sentido, porque se eu não me engano, ele fala, acho que na primeira temporada ainda, que ele também não tinha individualidade. Que o One for All, que é um poder que é passado de geração em geração e vai ficando cada vez mais forte porque ele leva junto parte da força de um usuário até o outro, foi passado ao... A força também, como posso dizer, além do poder, a força de vontade de cada usuário. Exatamente, né? O Midori acaba sendo passado para isso porque o All Might, ele vê a capacidade que ele tá... A capacidade não, desculpa, o potencial que o Midori tem em salvar as pessoas, em ser corajoso. Ele sabe que é isso que um herói necessita. Quando a gente for falar do arco do Stein, é até algo que realmente você para pra pensar, que muitos caras acabam tentando se tornar heróis por vaidade, que eles querem um emprego público, eles querem aparecer. Diferente do... Exatamente. Diferente do Midoriya, que ele é realmente um cara altruísta. E ele admira tanto os heróis que ele acaba sendo meio nerdão de classificar as habilidades, as fraquezas dos outros heróis. Isso acaba mostrando a ele mais pra frente um poder de estratégia que mostra a liderança que o All Might viu nele, mesmo antes dele mesmo perceber isso. Que quer aparecer, quer ganhar like. Interessante também, se a gente for analisar isso, que o Midoriya é diferente de muitos outros personagens de Shonen, né? Tipo, sei lá, o Goku, o Naruto, o Luffy, todos eles são meio idiotas. Todos eles são meio idiotas. O Midoriya não, o Midoriya é inteligente, ele não é burro. Mas é algo interessante também. O Goku, o Ruffy, o próprio Naruto,
todos eles são cheios de si, eles têm uma confiança muito grande neles mesmos, que é uma coisa que o Midoriya não tem. Mesmo o cara sendo portador da melhor individualidade possível, que é a super força, super resistência. Ele não é confiante, né? Super tudo, o cara tem tudo. E ainda mais pra frente, a gente vê que o One for All, ele não tem só super força, não. Ele leva os outros poderes também. E pode aparecer esses poderes. Sim, leva. Mas aí o All Might, ele, como eu falei, ele pega a individualidade dos outros também pra passar pro herdeiro. O All Might, ele usou a super força porque foi o que ele melhor se adaptou num OVA em que ele tá nos Estados Unidos, em que ele conhece um cientista, que é o... Assim, eu não vou falar que é um OVA, o pessoal fala que é um filme, mas eu não gostei tanto, então eu prefiro classificar como um OVA. Do Boku no Hero, em que eles vão pra Ilha dos Heróis, que é uma ilha científica onde eles desenvolvem e tal. Sim. No mangá, recentemente, no mangá apareceu lá numa prova que ele tá fazendo na escola de heróis o poder de outro herói que tinha um One for All, que tinha um poder que ele agarrava nas coisas, espalhava uma coisa negra, coisa assim. E até o All Might fala que isso acho que nunca tinha acontecido com ele, que eu me lembro. Tem que dar mais relida nessa parte. Então, isso. Porque justamente, talvez o Midori ele realmente tenha uma força de vontade, e por ele sempre estar se limitando psicologicamente, se colocar como que ele não era bom bastante, você nota que o próprio On For All, ele não se adaptava ao corpo do Midori. Acho que no primeiro arco, o All Might treina ele durante um mês para poder receber o poder, e aí você tem uma das cenas mais hilárias do anime, que é o All Might chega e diz, você se preparou, agora eu vou fazer o ritual pra passar o poder pra você. Aí o cara, pô, legal pra caramba. Aí ele olha pra ele e fala, como meu cabelo. Mais tarde, na segunda temporada, tem uma cena que, acho que se eu ver esse negócio 100 vezes eu vou rir. Do mesmo jeito, em que o Midoriya tá conversando sobre o All Might, sobre aquela conversa que eles tiveram naquele dia, né? Ele falou, o que foi que eu falei pra você sobre quando eu te passei o One for All? Que era pro Midoriya falar, você falou pra ter confiança em mim e tal. Ele falou, o que eu falei pra você, Midoriya? Coma. ele faz a mesma cara quadrada do All Might com sombra no olho, aquilo é impagável, cara, muito bom. Sim. Então, uma coisa interessante é que quando o Midori ele vai criando confiança em si mesmo, né, que é uma metáfora sobre a adolescência, sobre juventude, sobre achar o seu lugar no mundo, encontrar a sua vocação, ele começa a desenvolver o One for All, porque no segundo arco, né, onde tem um mini torneio de heróis, ele acaba lutando com o Shoto, né, que é a Elsa de Fogo, né, o cara que tem o cara que foi geneticamente engenhado para ter os melhores poderes possíveis, né, com o pai dele. Pra bater o All Might, né? O cara criou... ele fez uma mecânica de... Eu acho que dá pra fazer uma piada boa sobre Boku no Hero, né? O pai dele jogou Pokémon e queria repetir a mecânica de breeding com o filho. Eu quero você, meu filho, que vai ser Shine, vai ter 5 vezes perfeito, você vai matar o All Might. A Elsa de Fogo. Sim, o pai dele fez seleção genética de esposa pra poder ter um filho que combine o poder dele com o poder de gelo, pra ter saído o herói perfeito. Sim, só pra bater o All Might. Sim, exatamente isso. E por causa disso,
E por causa disso, o pai dele, o Endeavor, nunca tratou o Shoto como um filho decente. Sempre tratou o moleque como se fosse um merda, como se fosse uma cobaia. E o Shoto tem uma raiva do caralho do pai. Hoje em dia ele tenta meio que ser um pai, entendeu? Melhorou. Melhorou porque ele sabe que fez merda. Sim. É porque ele viu o potencial do filho, né? E caraca, meu irmão, o moleque vai. Não só ele vai poder matar o All Might, quem sabe ele me mate também, então é melhor começar a ser legal com ele. Então, já nesse primeiro arco, o Midoriya ele acaba utilizando o poder dele, ele se quebra inteiro. Então ele quebra os dedos, quebra a perna, quebra os braços, tudo porque o corpo dele não era forte o suficiente para sustentar o All For One. E é toda uma metáfora sobre confiança. Quando ele começa a treinar com o cara que treinou a mestra do All Might, ou o contrário, né? O cara que era mestre da mestra do All Might, uma coisa assim, o cara dá a genial ideia dele ter de lidar com o One For All o tempo todo, em pequenas porcentagens. Então, o Midori é como um exercício de confiança. Ele vai aprendendo a ser mais autoconfiante, a ser mais autoconfiante. Ele vai aprendendo a ter uma liderança, a lidar melhor com as pessoas, a ter mais afinidade nas próprias relações humanas com a Uruka, com os outros caras lá da party que eles acabam montando. Sim, o Todoro... Sim. Com a Frop, com aquele amigo dele que corre, que tem um jato na perna. Não. Todoroki é o do fogo e gelo. É o Aida, isso. Com todo mundo, porque todo mundo ali da sala dele é amigo dele, de certa forma. Até o Bakugou mesmo. O Bakugou, por sinal, ele ficou perplexo porque o Midoriya conseguiu esse poder. E com o tempo... Sim. E ele não aceita isso. Então ele quer sair na porrada com o Midoriya, quer humilhar ele porque não aceita que ele seja melhor que ele. Mas com o tempo, o próprio Bakugou vai amadurecendo também. Para de tratar o Midoriya feito um merda. E começa a tratar ele meio como se fosse um amigo, sabe? Porque ele acaba no futuro descobrindo o que é esse poder do Midoriya, o One for All. Ele acaba sabendo, indo nos encontros com o All Might pra conversar também. E o Bakugou, ele pega toda essa raiva que ele tem, chega e fala: é mesmo? Você quer ser o melhor das todos? Tá bom, também quero ser. Vamos disputar pra ver quem vai chegar lá? É isso. Lembrando que o Bakugo, muitas vezes, ele não tem o altruísmo de querer ajudar ninguém. Ele tem uma personalidade muito tóxica, cara. Então, você tem uma divisão gigantesca na fandom do anime, nos caras que odeiam o Bakugo com todas as suas forças, como eu, e a galera que gosta dele. Chegando a um ponto em que falar que o Bakugo é mais herói do que o Midoriya. Um cara que, sem porra nenhuma, se sacrifica pelos outros e tal. Então, é interessante você reparar como o Boku no Hero ele se difere bastante de... Ele é tipo uma visão de como seriam os heróis no Japão, né? Ele é uma visão em mangá de super-herói de Marvel, de DC, até porque o autor, né? Eu acho que é o Kohei Horikoshi, o nome dele, eu acho que é isso. É Kohei Horikoshi. O nome dele é Kohei Horikoshi. Ele é muito fã de Marvel, essas coisas, de super-herói, de Star Wars. Então ele baseou muito nessas coisas. E você pode ver que o Boku no Hero, ele traz um espírito tipo de herói, de americano, essas coisas, de herói de ação americano, Marvel, DC, essas coisas. Só que com uma visão meio que japonesada, entre aspas. Então você tem uma visão... Então, por exemplo, nos outros... Uma visão, por exemplo, a japonesada que eu vejo que Boku no Hero tem, é que em outros mangá, em HQ normal de herói americano, só algumas pessoas têm poder. No mundo de Boku no Hero, todo mundo tem poder. Igual no mundo de Dragon Ball, no mundo de Naruto, no mundo do One Piece, de outros shonen, onde todo mundo tem poder. Então é bem interessante você ver isso. O próprio All Might, ele é uma mistura de Superman com Capitão América. Sim, sim. Você nota muito isso. Aquela força gigantesca do Superman com
a bondade. Não chega a ser algo patriótico, porque o Japão tem uma visão que hoje eu considero, até por conta da ideia revolucionária que pareia sobre a mentalidade japonesa, essa coisa de patriotismo é mais a coisa do pessoal mais velho. Ou porque eles pensam que eles vão exportar o anime para o mundo inteiro, então eles tentam não fazer um patriotismo gigantesco. Mas o All Might, ele tem muito aquela coisa do herói que se importa. Ele não tá lá porque... É bem interessante você traçar uma linha, né? O Bakugo é como se fosse o Tony Stark com síndrome de Tourette, e ao mesmo tempo você tem o All Might, que é o cara que o Midoriya se espelha, que é o cara que ele quer realmente resolver as coisas, ele quer ajudar as pessoas. Tanto que o All Might, ele acaba escolhendo o Midoriya como discípulo porque ele meio que sofreu em uma batalha meio bizarra com o All For One, ele sofreu um ferimento que tá fazendo ele perder os poderes, né? Então ele acaba ficando numa forma mais fraca e tudo. E aí você consegue ver, quando ele para de ser aquele cara gigante, as falhas humanas dele. Que ele é um cara que por mais que ele é um... Ele não vou dizer que ele é um pouco inseguro como o Midoriya, mas ele sabe das limitações dele e tá treinando o Midoriya para ser melhor do que ele. Então isso você já não consegue ver nas relações entre herói e aprendiz, entre sidekick e herói nas revistas americanas. É mais aquela coisa do faz o seu caminho, em vez de eu vou guiar você. Sabe, vamos fazer um paralelo. Sabe que você vai jogar LOL? Vou pegar mas bem posta mesmo. Você vai jogar LOL, aí tem aquele maluquinho no seu grupo que é que assim, por que você não fez isso? Por que não fez não sei o que lá? Eu jogo muito melhor que você. Eu não sei o que, eu não sei o que lá. É o Bakugou, simplesmente. Qualquer coisa, o Bakugou fica assim, Shide! Shide, caralho! Souza, só uma coisa. O que aconteceu com o pai do Midoriya? Porque você nem vê ele na história. O pai do Midoriya, tecnicamente, se for ver pela fandom, que o pessoal tem de informações do autor, ele trabalha fora. Ah, porque o All Might, de certa forma, acaba sendo o pai do Midoriya também. Não, já shipparam o All Might com a mãe do Midoriya, cara. O cara... Sim. Ele faz até a piada que o poder do pai do Midoriya... Acho que o poder do pai do Midoriya é soltar fogo, coisa assim. E o poder da mãe do... Isso. E o poder da mãe é atrair coisas. O que o Midoriya faz? Atrai coisas quentes porque ele só atrai mulher. É o Chaco, é a Frop, é a assassina psicopata lá dos vilões. Existe um problema sério no shonen de hoje com personagens que são inseguros, que é uma alternativa de sátira ao japonês médio inseguro, né? É aquela... Eu gosto de chamar isso de simulador de harém. Quase todo anime você vai ter 3, 4, 5 mulheres brigando por um cara, porque você meio que tem a idealização do homem japonês, que acaba... Acho que no episódio sobre Overlord eu acabei falando sobre isso, né, Léo? Das mulheres que acabam sendo um pouco gold diggers no Japão e se interessando muito mais pelo que o cara pode oferecer monetariamente. Então você acaba que o homem médio japonês ele se torna pouco interessante para muitas mulheres. Como a contrapartida a isso, para que o garoto ele se enturme, talvez ele queira mais se socializar, eles colocam no desenho japonês um cara só que é assediado por 3, 4, 5 mulheres, quando na real o cara não é pegador, ele é geralmente inseguro, né? Pra dar meio que a ideia que o espectador ele ainda pode ter uma namoradinha, pode ter uma vida feliz, né? Uma forma meio que de você evitar que os caras caiam na depressão, vão aderir ao hikomori ou coisa assim. Cara, então, eu acho que seria bom a gente não dar muito spoiler do mangá, porque o que acontece? Porque eu não tenho muito tempo, eu acabo me envolvendo muito com a produção dos meus vídeos, minhas coisas assim, então eu não tenho tempo de correr atrás de mangá, mas todo mundo que finaliza a segunda temporada, finaliza a temporada e quer mais coisa, eles acabam correndo já pro mangá, então deixa uma surpresa, mas quando chegar a parte do Nilo, que você vê que é um cara que acaba trabalhando muito com Midori e você vê. Inclusive, tiveram uns caras na fandom, em grupo de Facebook, em coisa que estavam falando, quem era pra ter pego o One for All era o Nilo, porque ele é um cara que se esforça muito mais que o Midoriya e tal. Mas, quando você para pra pensar, o Nilo ele é muito mais confiante do que o Midoriya. Então, a ideia de passar o One for All é de fazer o protagonista
do anime, no caso o Midoriya, perceber que ele já era o herói que ele precisava ser. E não que, tipo, ele ia ter que galgar isso, mas ele já tinha a essência, né? De saber o que é certo e tal. O Milo só era esforçado, talvez ele não tenha um campo de moralidade tão extenso quanto o do Midoriya. Talvez ele não se arriscasse a salvar o Bakugo numa situação daquela. E aquilo prova que o Midoriya, de fato, ele é digno do dom que ele recebeu. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscrevam no canal, cliquem no like e acompanhem o canal de nossos participantes aí também. Dá um tchau aí.